Você acha que conhece a história dos cães, mas o que vamos te contar muda tudo. Por trás de cada latido existe uma linhagem secreta que já moldou batalhas, salvou impérios e enganou até reis. E o mais surpreendente, muito desse passado ainda vive escondido no comportamento do seu próprio cachorro. Hoje você vai descobrir as raças que mudaram o mundo e o legado invisível que elas carregam até hoje. Você sabia que um único cachorro já recebeu mais condecorações militares do que muitos soldados? Durante a Primeira Guerra Mundial, um cão chamado Sergeant Stubby não só sobreviveu a 17 batalhas, como também salvou uma tropa inteira ao detectar um ataque com gás antes que fosse tarde demais. Ele era pequeno, sem raça definida e apareceu por acaso, mas se tornou o mascote oficial do 102º Regimento de Infantaria dos Estados Unidos. Stubby farejava inimigos, alertava sobre bombas e até capturou um espião alemão sozinho. E essa é apenas a ponta do iceberg. Ao longo da história, os cães não foram apenas companheiros, foram verdadeiras peças estratégicas em guerras, resgates e missões impossíveis. Balto, por exemplo, percorreu quilômetros em uma nevasca brutal para entregar um antídoto que salvou uma cidade inteira da morte. Já na Roma antiga, mastins gigantes com armaduras eram treinados para derrubar soldados inimigos. Em tempos modernos, raças como o pastor belga e o labrador continuam sendo usados por forças especiais para detectar explosivos e até tecnologia escondida. Esses cães não só obedecem, eles decidem, agem e muitas vezes salvam vidas. Mas essas histórias incríveis não surgiram do nada. Cada raça envolvida em feitos históricos foi moldada com um propósito específico, treinada para funções que iam muito além da companhia. E o mais fascinante, muitas dessas funções continuam vivas, escondidas no DNA dos cães modernos. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai revelar como os humanos literalmente criaram raças para tarefas surpreendentes e até um pouco perigosas. Pouca gente sabe, mas durante a Segunda Guerra Mundial existia uma tropa secreta de cães treinados para detectar minas e identificar inimigos no escuro. E o mais impressionante, eles acertavam mais que os próprios soldados. Esses cães não apenas sabiam farejar explosivos, eles aprendiam a se mover silenciosamente, se abaixar diante do perigo e até indicar ameaças com o olhar. Eles não eram mascotes, eram soldados de elite. E algumas dessas raças continuam em ação até hoje, em operações que jamais chegam ao noticiário. Mas o uso estratégico dos cães não começou com as guerras modernas. No Antigo Egito, greyhounds eram símbolos de realeza e usados como guardiões de templos. Na corte francesa, pequenas raças eram colocadas nas camas dos nobres, não por afeto, mas para atrair pulgas e proteger os humanos. Já na União Soviética, cães foram treinados para carregar explosivos e se jogar sob tanques inimigos. A ideia era brutal, mas real, e mostra até onde o ser humano foi capaz de ir ao transformar os cães em ferramentas vivas de combate, espionagem e proteção. E enquanto alguns cães eram treinados para a guerra, outros foram moldados para algo ainda mais sutil e igualmente impressionante. Raças nasceram a partir de escolhas humanas, repetidas geração após geração, até atingir formas e comportamentos completamente fora do natural. E é nesse ponto que a história começa a beirar a ficção científica. Porque o próximo passo não foi apenas usar os cães, foi moldá-los, literalmente, do zero. Você sabia que algumas raças de cachorro foram criadas para ter corpos tão desproporcionais que mal conseguem respirar ou andar direito? Isso não é exagero, é o resultado de séculos de seleção artificial feita pelo ser humano. Raças como o Bulldog inglês ou o Pug foram moldadas à força para atender padrões estéticos extremos, mesmo que isso custasse a saúde dos animais. Eles nasceram com focinhos achatados, colunas comprimidas e articulações frágeis, tudo em nome de uma aparência fofa ou nobre. A beleza, nesse caso, veio com um preço alto. Esse tipo de manipulação não foi apenas visual.
Cães foram criados para funções tão específicas que se tornaram quase incapazes de viver fora delas. O Dachshund, por exemplo, foi desenvolvido para invadir tocas de texugo, e por isso tem um corpo tão longo e patas tão curtas. Já o Border Collie, resultado de gerações de cruzamentos seletivos, carrega uma obsessão quase compulsiva por controle e movimento. Essas características não surgiram do acaso, mas de decisões humanas minuciosas, geração após geração, uma engenharia comportamental silenciosa e extremamente eficaz. Mas se a ciência foi capaz de transformar tanto o corpo quanto o instinto dos cães, o que ainda resta de natural neles? A resposta pode estar escondida justamente nos pequenos gestos do dia a dia. O impulso de farejar, de latir ao menor som, de perseguir algo que se move. Porque mesmo com toda a interferência humana, há algo que nunca foi apagado completamente. E é isso que vamos descobrir agora, os sinais de um passado selvagem que ainda pulsa dentro do seu cachorro. Seu cachorro não está apenas brincando quando corre atrás de bicicletas ou late para estranhos. Ele está obedecendo a instintos que foram programados há milhares de anos. Mesmo o pet mais dócil carrega traços comportamentais herdados de lobos, caçadores, guardiões territoriais ou pastores incansáveis. Cada hábito curioso que você vê hoje tem uma origem selvagem e funcional no passado. E o mais curioso? Muitos desses comportamentos continuam presentes, mesmo que o ambiente moderno não exija mais essas habilidades. Raças como o Husky ainda demonstram a resistência dos cães de trenó siberianos, puxando com força mesmo em passeios curtos. Já os Terriers, criados para caçar roedores, vivem farejando buracos e cavando o quintal como se estivessem em uma missão. O instinto de proteger a casa, de perseguir presas em movimento ou de organizar pessoas pela casa é mais do que comportamento. É herança genética pura. Não se trata de desobediência, é memória ancestral em ação. E cada raça manifesta isso de um jeito único. Mas o que faz essas heranças tão persistentes? A resposta está onde a ciência e a história se encontram, no DNA. Por trás de cada comportamento canino está um código genético antigo, refinado com precisão ao longo de gerações. E agora, com a tecnologia moderna, estamos começando a decifrar esses códigos e os segredos que eles escondem. O próximo passo da nossa jornada revela como a genética pode explicar não só o comportamento, mas também a verdadeira identidade do seu cachorro. Mesmo o seu cachorro de estimação, dormindo no sofá agora, compartilha mais de 98% do DNA com os lobos selvagens. Isso significa que, biologicamente, ele é muito mais parecido com um predador ancestral do que você imagina. As diferenças entre raças são superficiais. Por dentro, o código genético ainda carrega memórias comportamentais, padrões de sobrevivência e instintos primitivos. E hoje, com testes de DNA acessíveis, cientistas começaram a desvendar como essas heranças moldam cada cachorro. O que eles estão encontrando vai além do que se esperava. Pesquisas genéticas revelaram que certas raças têm predisposição a comportamentos específicos, como farejar, proteger, pastorear ou caçar, não por treinamento, mas por ancestralidade. Um retriever não persegue bolinhas à toa. Ele está seguindo uma linha evolutiva projetada para buscar presas abatidas. Um cão de guarda não reage ao acaso. Ele sente, literalmente no instinto, quando algo está fora do lugar. E mesmo raças pequenas carregam traços de caçadores ferozes, como o instinto de vigilância, marcação de território e sensibilidade a sons. O DNA não esquece, ele apenas se adapta. Mas se tudo isso está gravado no código genético, o que mais será que nossos cães ainda escondem? Quais mistérios antigos continuam vivos por trás desses olhos que nos olham com tanta confiança? Talvez, para entender melhor o presente, a gente precise olhar para o passado com mais profundidade, porque essa história, entre lobos, humanos e cães, vai além da ciência.
E o final dela ainda está sendo escrito dentro da sua casa. Você já reparou como seu cachorro te olha nos olhos, como se entendesse exatamente o que você sente? Isso não é imaginação, é ciência. Estudos mostram que cães são uma das poucas espécies capazes de criar vínculos emocionais profundos com humanos, liberando ocitocina, o hormônio do amor, durante o contato visual. Essa conexão não surgiu por acaso, mas foi construída ao longo de milhares de anos de convivência, sobrevivência e confiança mútua. E é justamente isso que torna a nossa relação com os cães única na natureza. Enquanto outras espécies se afastaram do ser humano, os cães fizeram o caminho inverso. Se aproximaram, se adaptaram e evoluíram ao nosso lado. Eles aprenderam a interpretar nossa linguagem corporal, nossas emoções e até nossos silêncios. Por isso, quando seu cachorro late diante de um estranho ou deita a cabeça no seu colo em um momento difícil, ele não está apenas reagindo, está se conectando com você num nível profundo, quase instintivo. É como se ele lembrasse, no fundo do código genético, que vocês caminham juntos há muito mais tempo do que parece. E talvez seja por isso que, mesmo diante de tanta tecnologia, tanta modernidade, ainda existam laços que nenhuma máquina consegue substituir. Porque quando um cachorro te escolhe, ele não vê o que você tem, ele sente quem você é. Essa história entre homem e cão é um elo milenar e ainda guarda muitos segredos. E se você achou tudo isso surpreendente, espere até descobrir como essas histórias continuam se repetindo, agora em novas gerações de cães com habilidades que desafiam a lógica. E agora me diz, será que o seu cachorro também carrega uma missão que veio do passado, mesmo que ele ainda não saiba? Se essa jornada te fez enxergar seu companheiro com outros olhos, imagina o que mais ainda podemos descobrir juntos. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e contar nos comentários. Qual comportamento do seu cão parece vir de um instinto antigo? Porque às vezes, para entender o presente, tudo o que a gente precisa é ouvir o que vem do passado. Nos vemos no próximo vídeo.